e transmitir esse amor com latência, amém? Bem, queridos, você que está aqui, você é muito bem-vindo. Você que está online, você também é muito bem-vindo. Obrigado por estar participando com a gente. Você que vai ver essa mensagem depois. Espero que o Senhor toque no seu coração. O meu avô e meu pai, eles costumavam contar uma história muito engraçada para mim, sim, que aquelas histórias de igreja que você vai sempre ouvindo os mais velhos e acaba, eu estou ficando velho, talvez eu vá contar para vocês. Era a história, eu já contei aqui, a história de um menininho que está indo para a igreja de bicicleta e o pai fala assim, olha, eu vou te dar R$1, moeda de R$1, para você comprar cantina, né, a comidinha da igreja, e o outro R$1 é para dar para o Senhor, é de oferta, você vai dar para o Senhor. E o menininho, ao andar de bicicleta no meio da rua, ele tropeça com a bicicleta e uma moeda cai no bueiro, cai no ralo, e ele rapidamente fala, ai meu Deus, lá se foi a moeda do Senhor. É muito interessante que na vida da igreja, a gente tem observado muito isso, pessoal, muito, muito. Os extremos. Eu estou escrevendo muito e lendo muito sobre a maldição dos extremos, como hoje sofremos algumas coisas porque provocamos outras em outras décadas, em outros séculos. A história da igreja, por essa imperfeição, a gente errou muito. E temos errado, e continuamos errando, e por causa desses extremos, estamos convidando as pessoas fadigadas, porque sofreram, a entrar em outros extremos. Isso é um problema, sabe? Então, um dos extremos é o que falamos às vezes muito aqui, é sobre generosidade. Houve um extremo de abuso de generosidade e agora, ao falar de dinheiro na igreja, a gente fica pisando em ovos, porque a gente percebe que, a gente acha que todo mundo vai achar que você é aquele pastor, usurpador, ladrão que quer roubar o dinheiro dos outros. Nós sofremos pelos extremos e não vamos entrar no outro extremo, que é tão antagônico quanto, é tão perigoso quanto o outro extremo. E o outro extremo que a gente sofreu muito é o extremo do compromisso com a igreja local. Nós somos uma igreja móvel. O nosso calendário aqui é muito simples. Todo domingo à noite a gente tem um compromisso e a gente acredita muito em relacionamento. Muito em relacionamento. Não tem como a gente exteriorizar aqui domingo à noite se a gente não cultivar isso durante a semana. Não tem como. E o relacionamento, que a gente chama de GC, que vocês viram, é um pilar super importante para que a gente se desenvolva como cristãos. E a assiduidade também é esse extremo. Antigamente você tinha que ir na igreja segunda, terça, quarta, campanha de oração, conferência profética, de manhã escola dominical, de noite tem o culto, tem a reunião de oração. E agora, pós-Covid, não há dúvida que nós somos um outro mundo. Assim como foi o atentado às Torres Gêmeas, hoje nós somos um outro mundo pós-Covid, essa é a verdade. E o impacto negativo daquilo que tem acontecido ainda está por se manifestar. E a gente percebe esse extremo também da moedinha do Senhor. Nós sempre descartamos o que é para Deus. A gente vai sempre ter dinheiro para o restaurante, sempre vai ter um dinheiro para o passeio, mas a gente não tem o dinheiro para a moedinha do Senhor, para a igreja, porque aí vai que o pastor é um ladrão e está querendo roubar a gente, não é? Eu não consigo compreender essa fé teórica que não mexe na nossa avareza, porque a teologia abusiva da prosperidade, abusiva, porque a prosperidade é bíblica, ela gerou outro extremo. Pessoas avarentas que tiveram uma perfeita desculpa para não serem generosos. Da mesma forma, a assiduidade. Pessoas cansadas de se dedicar dia e noite, todo dia à igreja. Hoje, ao domingo à noite, é sempre a moedinha do Senhor que vai ao ralo. Nós temos tempo para a praia, temos tempo para a academia. É a primeira vez em 9 meses que eu estou tendo esse discurso aqui. Porque eu não acredito no evangelho teórico. Eu acredito que se o nosso Jesus morreu na cruz, a gente precisa morrer para alguma coisa. Então, o compromisso e a assiduidade, se você está assistindo online e você não tem motivo para não estar aqui, você deve sentir um peso sim, deve sim. Porque ao fazer isso, você fere você mesmo, a tua casa, e você fere os irmãos que estão aqui trabalhando. Essa palavra que eu dei de 5 minutos é extremamente exclusiva para quem se diz cristão. E eu queria que você dissesse glória a Deus por isso. A exortação é importante no nosso meio, porque, pessoal, a exortação faz com que a gente seja desafiado a crescer, amém? Então, entenda isso como uma palavra de amor. Você que está doente, você que realmente está impossibilitado de estar aqui, você está assistindo online, que o Senhor te abençoe, a gente está sentindo a sua falta. Pessoal, eu tenho uma notícia, eu aprendi a surfar.
Sim, sim, sim. Eu não vou botar os vídeos aqui porque não temos tempo para isso, mas eu realmente me dediquei ao esporte. Eu sinto que já estou conversando com o meu treinador 2024, talvez as Olimpíadas, não sei, talvez seja muito cedo para falar isso, mas estou super animado. O principal é que eu estou fazendo esporte com a minha filha e ver a minha filha indo mais longe que eu. Foi um pouco orgulho, foi muito humilhante também, foi. Porque eu tenho alguns vídeos, também não vou postar isso, claro que não, que ela conseguia ainda fazer a manobrinha da mão para trás e eu tomei uns 150 caixotes em 3 vezes que eu fui na praia, mas eu me amarrei no esporte, eu gostei muito. A ideia é que eu aluguei a prancha, eu fui na praia, eu entrei na água, eu até aluguei aquela roupinha para tirar aquela foto, tirei a foto, postei sobre surf, mas quando eu entrei na água eu não surfei. E hoje a mensagem vai ser sobre isso, ser ou não ser. Nós podemos ir à igreja, podemos ter clichês, verbalizações, clichês na nossa mente, está amarrado, em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pode usar a vestimenta certa, a gente pode usar jargões, podemos ter o Salmo 91 aberto na nossa prateleira para proteger contra os maus espíritos, podemos fazer tudo e ainda não sermos verdadeiros cristãos. E aí eu quero que você repita comigo, ai. Mas ai, se eu te pego, ai, ai. Não é isso. Mas isso também está na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Você que não é cristão, não, isso não está na Bíblia. Foi o Michel Teló que escreveu isso, não foi, pessoal? Mas nós podemos ter a roupa, podemos tirar foto, podemos postar, podemos entrar na água, podemos ter a prancha ainda assim, não saber surfar. E da mesma forma, a igreja, nós podemos ter familiaridade, podemos frequentar, podemos ter os jargões, podemos ter a Bíblia, podemos saber alguma coisa e ainda assim estarmos longe do Senhor. Nós oramos e a mensagem de hoje é para definir. E você que está novo aqui, você que não me conhece, eu oro para que o Espírito Santo toque no teu coração, para que Ele diagnostique o seu coração. O intuito é que nós tenhamos essa mínima humildade de ver os nossos pontos cegos e pedir ao poder de Deus de revelar aquilo que precisa ser mudado em nós e precisamos melhorar e precisamos progredir e evoluir. Então, assim como eu não sou surfista apenas porque eu aluguei uma prancha de surf, isso também não faz de você um cristão, porque você vai na igreja. E hoje eu quero falar sobre alguns perfis que a Bíblia fala, muito clara, sobre tipos de cristãos, e principalmente se você conseguir identificar na sua... Por favor, nesse momento, não seja hipócrita. Assim, quando eu falar algumas características, não pense no teu vizinho, no teu cônjuge, no teu marido. Pense em você. Pense em você, por favor. Pense em como você tem falhado nisso, você pode melhorar. A gente começou a série Andando com Leões, e semana passada a gente falou sobre autenticidade versus conexão. Já agora, a série Andando com Leões fala sobre o poder do relacionamento, e esse livro foi escrito pelo pastor da igreja, que é o pastor Jonathan, e esse livro também está sendo vendido aqui, e eu encorajo vocês a comprarem o livro, é muito legal. Fala sobre a importância de trazer relacionamentos sadios, que traz aquilo que está obscuro em você por muito tempo, que você aprendeu, porque você foi oprimido, aprendeu a esconder, que você consiga trazer à luz, porque só trazendo à luz você recebe restauração e cura, amém? Então a gente acredita muito em relacionamentos sadios que traz à luz, mas que não rejeita a sua autenticidade. Nós não queremos ser uma igreja que rejeita aquilo que você vai confessar, queremos criar um ambiente que você possa se sentir livre para confessar as suas culpas, os seus problemas, sem te rejeitar e te condenar por isso, porque entendemos que é assim que nós iremos ser sarados, iremos ser restaurados, mas sem condenação, sem vergonha, sem nenhum tipo de peso, de julgamento. Então hoje, no segundo episódio dessa série, a gente vai falar sobre ser ou não ser. E eu queria que cada um de nós avaliássemos que tipo de cristãos nós estamos sendo, e ainda assim, nesse pilar cultural, o que a gente quer construir como igreja aqui na Res. Bem, ser ou não ser um verdadeiro cristão, e o tema da mensagem de hoje é pretensiosos e protetores. Pretensiosos é um adjetivo que faz uma conotação
ostentação, muito de uma pessoa orgulhosa, que tem uma vaidade, que acha que sabe tudo e acredita realmente na sua própria mentira, que ela sabe tudo. Então, eu vou usar essa palavra pretensioso, mas pode ser N adjetivos, como jactancioso, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, uma pessoa fingida. A Bíblia fala muito, não sei se vocês já leram, a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus, e é bom que vocês leiam. Vai fazer bem para vocês, eu prometo. É importante que vocês leiam, inclusive, conheçam a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia faz muitas observações sobre tipos de cristãos. Joio, trigo, as virgens nécias, as virgens preparadas. A Bíblia fala sobre bodes e ovelhas. A Bíblia fala sobre amor fingido, na carta de Pedro. Aí a gente poderia continuar. A Bíblia sempre faz essa diferenciação. Vocês estão comigo? Então hoje, quando eu falar sobre pretensioso, é aquele cara arrogante que acha que definiu tudo e já tem a fórmula mágica do que é espiritualidade e como a gente recusa esse tipo de comportamento nessa igreja local. E a gente quer ser protetor e no final eu vou explicar o que significa protetor. Bem, ao começar a gente vai analisar as escrituras que está na carta de Judas. Capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia vai nos advertir contra dois tipos de cristãos. O primeiro é o que a gente vai explorar agora na carta de Judas, tá bom? Vamos lá? Diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns... Pessoal, você pode repetir comigo? Introduziram alguns? Bem, aqui o autor faz uma menção, e tem outras versões falando que eles penetraram entre nós, mas vamos continuar. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Pausa. Se você é novo na fé, se você não é cristão, só para fazer uma tradução, o que são ímpios? A Bíblia fala sobre isso. Ímpios são pessoas que não temem a Deus, que não conhecem, não têm um relacionamento com Deus, que a sua cosmovisão não é uma cosmovisão bíblica, é uma cosmovisão de acordo com as suas próprias preferências. O homem ímpio, então, é um homem que ainda não entregou e vive em prol de Deus. Voltando ao texto. Eles são homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Muito importante isso aqui. Convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Bem, eu vou fazer então uma descrição rápida desse primeiro público, tá bom? É o primeiro público que a Bíblia condena, mas que existe muito no nosso meio e cada vez aumenta mais. Eu diria que esse tipo de pretensão, esse falso cristão pretensioso, ele tem muito uma característica de libertinagem. Ele é aquele cara que tem aquele discurso da graça de Deus para convidar a permissividade no pecado. Vocês conseguem mais ou menos visualizar? É aquela pessoa que sempre que ela é exortada a ter uma postura mais de santidade, ela sempre vai usar aquele argumento: ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é religiosidade, isso aí é exagero da sua parte. Isso aí é radical demais. Eu sou assim e eu quero ser assim. A graça de Deus, ela fala assim, a graça de Deus me alcançou. Então são argumentos nécios, são declarações bem supérfluas, Ctrl+C, Ctrl+V, porque se você ler a palavra de Deus, você vai se assustar. E quando a gente fala da graça de Deus, aqui na RES, nós entendemos que a graça de Deus é o quê? É um poder, é um presente, é uma capacitação para vencer o que a gente nunca venceria sem essa graça. A graça de Deus é o que nos permite ter relacionamento com Deus. A graça de Deus é o que nos permite ser santos, porque sem essa graça nunca seríamos. Quem pode dizer amém por isso? Porque isso é um presente, é um presente de Deus. Bem, algumas características rápidas desse tipo de pessoa, e eu oro para que você não seja assim. Né? Assim, que hoje a mensagem confronte você, que você não seja esse tipo de pessoas que quer crer em Deus, que verbaliza uma fé, mas que não vive testemunhando esse Deus e deturpa a sua verdade, a graça, para se acomodar no pecado. Primeira característica desse pretensioso, esse libertino, né? São os pretensiosos negam que Jesus é o único Senhor.
Pastor, mas eu conheço um amigo que é muito assim, né? Nunca é você, né? Sempre um amigo. Que ele é muito assim, mas ele ama a Deus, ele fala de Deus, ele ouve o corinho da igreja. Bem, enfim, a verbalização da tua fé não significa que você realmente tem fé. Porque o que ratifica a sua fé não é o que você verbaliza, mas é como você vive. Segundo ponto, os pretensiosos exploram e distorcem a graça de Deus para afastar as pessoas da divindade. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer confessar um pecado, confessa para uma pessoa que teme a Deus, porque a pessoa que teme a Deus, ela vai te amar, ela vai te aceitar e ela vai te encorajar a servir Jesus. Mas o teu amiguinho do bar, da esquina, ele vai ouvir o teu pecado, ele vai falar assim: cara, deixa a vida me levar, vida leva. Decepção, pastor, que decepção. Eu vou falar um versículo da Bíblia aqui, espero que vocês saibam também. Então, essa mentalidade, deixa de, cara, o amor, o que importa é o amor, seja feliz. Você está casado há 30 anos, então você está traindo é porque você está amando essa nova esposa. Nós não cremos nisso, querido, não cremos que a graça seja uma desculpa para pecar, ela seja o poder contra o pecado. Então, confie em pessoas que são capazes de inserir o Senhor, o princípio de Deus na sua vida e te encorajar. Amém? Os pretensiosos não são honestos sobre as suas intenções. Tá, qual é a diferença, então, para os verdadeiros cristãos, que eu creio que nós somos verdadeiros cristãos, ou queiramos ser verdadeiros cristãos, porque não é seu nome que está em jogo, mas é o nome de Jesus que está em jogo. A gente, ao ser verdadeiro cristão, a gente está dando testemunho dele. Primeiro, os verdadeiros cristãos acreditam que Cristo Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém? Segundo, os verdadeiros cristãos ensinam a graça como um caminho para a santidade. Terceiro, os verdadeiros cristãos são honestos sobre as suas intenções. Falamos sobre isso semana passada. O que significa isso? Honestidade. A máscara da religiosidade performática de que somos santos nunca deu certo e não vai dar. Ser vulnerável é ser verdadeiro. Ser vulnerável é dar espaço ao que está em pecado, de ter condição de abrir o coração, porque ele não se sente inferior. Estar no púlpito como um pastor, como um pregador que é superior, que atingiu um karma maior, atingiu um nirvana maior do poder de Deus, porque ele ficou 20 dias num monte orando. Isso não é bíblico. O bíblico é que a graça que alcançou esse pastor que ficou 20 dias no monte é a mesma graça que alcançou aquela irmã que tem um vício de prostituição, aquele irmão que tem um vício de prostituição, que não conhece Jesus. Porque a mesma graça que também me alcançou, me sarou e me restaurou, se essa graça me alcançou, é por isso que eu me torno empático àquele que ainda não conheceu essa graça. Porque se Jesus me perdoou, Jesus pode perdoar qualquer um de vocês. Eu vou repetir, eu como pastor dessa igreja, peco, tenho falhas e quero ter uma igreja com um DNA em que eu possa ter homens e mulheres que eu ame, que eu confie, que possa falar a minha dor. E não fique sustentando uma imagem de perfeição. Porque essa imagem de perfeição não é a longo prazo, ela não vai ser sustentável e também não vai fazer bem para minhas filhas. E eu quero que as minhas filhas amem a igreja. Eu quero que minhas filhas amem Jesus, entendendo que seguir Jesus não significa ser perfeito, mas é ser aperfeiçoado no seu perfeito amor. Os verdadeiros cristãos são, então, honestos sobre as suas intenções. Eu não separei isso, mas Deus me deu esse versículo, eu quero compartilhar, está na carta de Pedro. E diz o seguinte: esses ímpios, proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engodam com paixões carnais. Por favor, ouça aí a palavra de Deus aqui, olha isso. Engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. O libertino, teu amigo libertino, ele vive no pecado, se acomodou no pecado, verbalizando a graça de Deus, e o que ele vai fazer? Ele vai te convidar a fazer o mesmo. O segundo extremo, já falamos então desse pretensioso que
libertinagem, né? Esse que usa a graça de Deus de forma errada. O segundo extremo, a gente falaria dos legalistas também, que foi muito condenado, pessoal, por Jesus, foi muito condenado na Bíblia. É o outro extremo. Vocês estão comigo até aqui? Tá? Falamos de um extremo, agora vamos falar sobre o segundo extremo, que são esses legalistas, são antagônicos, né? São pessoas religiosas. Quer ver isso na Bíblia? Quer ver? Vamos à Bíblia. É importante e traz credibilidade a todo pregador usar a Bíblia como fonte. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Fala o seguinte, olha: se afirmarmos estar sem pecado, nós nos enganamos, porque a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem pode dizer glória a Deus? Se afirmamos aqui, olha o problema do legalismo. Se afirmamos que não pecamos, fazemos dele, quem? Jesus, um mentiroso. E a sua palavra não vive, não mora, não habita em nós. O legalista sempre vê pecado no outro e nunca reconhece o seu próprio pecado. Isso também destrói a vida da igreja. Por isso que eu falei aqui que nós precisamos ter essa cultura, que reconhecemos as nossas falhas e não nos acomodemos nelas, mas pelo poder da graça evoluamos até que nós parecemos semelhantes a Jesus. É interessante afirmar o seguinte, que quando a gente fala isso, que a gente não tem pecado, a gente também impossibilita o pecador de se aproximar. Porque o cara que entra aqui, uma vez na vida, na igreja, ele fala lá, cara, aquele pastor, ele está num nível diferente, eu nunca vou chegar lá. Qual é a mensagem que a gente quer passar? A gente quer passar que você consegue sim. Porque o que faz você conseguir é o poder de Deus, não a sua própria capacidade. Amém? Olha só também que a carta de João, no capítulo 1, primeira carta de João, mas agora no capítulo 2, fala sobre essa declaração desse falso cristão, que ao meu ver é um falso cristão. Meus queridos filhos, eu escrevo-vos isto para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Uau! Talvez você entrou aqui hoje pesado por algumas decisões erradas. Talvez você entrou aqui hoje pesado por alguns relacionamentos errados. Talvez você entrou aqui hoje pesado por causa do peso do pecado. Porque o pecado tem o poder realmente de nos fazer pesar. E o diabo, ele trabalha com a condenação e a culpa. E eu vou mostrar biblicamente que a condenação, a culpa e a vergonha são ambientes para permanecer você no pecado. E isso aqui também nós não vamos admitir, por isso que falamos na semana passada, se alguém aqui for autêntico, nós não iremos nos chocar pelos pecados obscuros das pessoas, nós vamos aceitar aquela pessoa, vamos amar e ao trazer a luz, vamos trazer Jesus a restaurar aquela pessoa. Olha aqui que ele fala, nós temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo, o justo, ele é o sacrifício expiatório, né? E ele continua, pelos nossos pecados, então não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Se você não é cristão, se você está vendo esse vídeo aqui, é importante que você entenda essa declaração da carta de João. Jesus é um sacrifício expiatório e também Jesus é um advogado. Porque diante de Deus como um juiz, nós precisaremos de um advogado. Hey, Rise Church, se liga nisso aqui. Deus é misericordioso. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus também de retidão, Deus também é um Deus de justiça, e Deus um dia irá julgar a cada um de nós. Pastor, mas eu queria ouvir uma palavra de fé. Deixa eu te dar uma palavra de fé. Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão majestoso, que diante da sua retidão e santidade, Ele não poderia se relacionar com você. Logo, portanto, Ele envia o seu único filho para ser o advogado diante de um juiz perfeito. Ele precisava de um advogado perfeito. Nunca a tua reconciliação com Deus, a tua regeneração e redenção com Deus não vai ser por causa da sua perfeição, mas vai ser por causa da perfeição do advogado, que é Cristo Jesus. Ele intercede por você. Por que a gente fala o seguinte, confesse as vossas culpas? Por que a gente fala, entrega o teu caminho ao Senhor, para você ser um crentão, e agora você vai ficar ouvindo música gospel toda hora, para você botar um adesivo na sua motinha lá atrás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É para que você tenha um advogado justo diante de um Deus justo.
Esse Deus é um juiz, e Ele é santo, e Ele vai me julgar, e Ele vai te julgar. Por isso a importância do temor. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, mas Ele também é o juiz. E Ele não abre mão dos seus princípios, Ele não abre mão da sua retidão. E nesse momento, porque temos Jesus, podemos dizer: glória a Deus, porque não muda os seus princípios em favor de nós, mas envia o seu Filho para nos remediar diante do seu perfeito amor e da sua perfeita justiça. Querido, se você pecou, deixa eu te dar uma boa nova, você tem um advogado. Se você pecou, você tem um advogado que intercede e advoca por você. Se você não entregou sua vida a Jesus, a gente vai sempre dar uma oportunidade todo domingo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida que vai te conciliar diante do teu Deus, Jesus. Não demore mais um dia. Não se trata de um convite para a religião, se trata de um convite para uma relação. A relação que vai constituir um propósito de vida, vai te dar propósito, vai mudar a tua perspectiva. E ainda assim você vai continuar errando muitas vezes. Mas você tem um advogado. Rejeita a acusação, rejeita a vergonha e rejeita a condenação, porque essas não vêm de Jesus. Jesus, ele é um advogado, intercede por nós. A acusação, vergonha e condenação vêm do diabo. Condenação são ambientes para fazer com que você permaneça no pecado. Amém? Então agora para o legalista, religioso, que vê pecado nos outros, mas nunca nele. Que tem um hábito sempre de falar como é que é a vida santa, sendo que no oculto ele tem um monte de coisa que ninguém vê. O pretensioso prega a santidade, mas muitas vezes não reconhece suas próprias lutas. Os pretensiosos não confessam as suas próprias falhas, mas preferem confessar as falhas do próximo. Tem uma característica que não está escrita aqui, mas esses pretensiosos legalistas têm um hábito muito terrível da fofoca. E como eu já vi fofoca destruir pessoas. A gente não quer ser uma igreja perfeita porque não vamos conseguir ser perfeitos. Mas a gente precisa aniquilar do nosso meio hábitos que estão enraigados na religiosidade que a gente não quer e que habite entre nós. Os religiosos ou pretensiosos muitas vezes ficam profundamente ofendidos por pessoas que têm as mesmas lutas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas há um estudo que fala que quando um pastor e um pregador ele sempre prega contra algo, é porque ele vive lutando contra aquele algo. E não há problema nisso, desde que ele seja vulnerável a confessar e falar. Qual é o problema? Não tem problema, mas não ostente uma aparência de santidade e de perfeição, porque isso não é restaurador. Agora, verdadeiros cristãos, vocês estão aqui, como nós devemos ser? Os verdadeiros cristãos pregam a santidade enquanto reconhecem as suas próprias lutas. Pastor, eu estou passando por um divórcio. Ok, vamos orar. Há esperança. Pastor, eu estou com um problema de depressão. É demônio? Nem sempre. É normal. Vamos orar, a gente está com você. Ser crente não é ser perfeito, é ser vulnerável. E a gente tem uma comunidade de pessoas imperfeitas servindo um Deus perfeito. Que o vínculo da nossa perfeição é o amor que está em Cristo Jesus. Os verdadeiros cristãos entendem que não é tudo bem não estar bem às vezes. Sabe? É tudo bem não ser tudo perfeito. Os verdadeiros cristãos confessam seus próprios defeitos e são discretos e redentores com os seus. Os verdadeiros cristãos têm profunda empatia por outros que compartilham as suas lutas. O que os dois extremos, legalistas, pretensiosos e religiosos pretensiosos têm em comum? Religiosos não, porque é a palavra errada, mas fundamentalistas, legalistas têm em comum. Primeiro, eles não são seguidores do verdadeiro Cristo. Segundo, não se submetem à palavra de Deus. Terceiro, não são responsáveis. Pausa. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, a lei diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, e não use o nome de Deus em vão. Já ouviram isso? Aí a gente ouve muito assim, olha, não fale do nome de Deus em vão. Ou a menina, né, minha filha tem essa mania de 10 anos, ela fala assim, meu Deus. E ela tem um sotaquezinho, né, que é bem estranho, quando ela fala, meu Deus, que praia lindo.
E a gente fala assim, menina, não usa o nome de Deus em vão. Quem dera usar o nome de Deus em vão fosse ficar falando no nome de Deus na nossa boca. Usar o nome de Deus em vão é dar mau testemunho de quem Deus é. Isso é usar o nome de Deus em vão. Como pastores, líderes, irmãos que se dizem cristãos, ferirem a imagem de Deus, fazendo de Jesus mentiroso, porque não vivem uma vida conforme Ele deseja. Isso, querido, é maldição, é falar o nome de Deus em vão. Não é só porque você falou, está amarrado em nome de Jesus. Isso também, muitas vezes é desnecessário. Mas usar o nome de Deus em vão fala mais sobre isso, sobre o seu testemunho. Vocês estão aqui? Não use o nome de Deus em vão. Seja responsável sendo um cristão verdadeiro. Quarto, não são autênticos. Os legalistas e os libertinos, vamos chamar assim, os ímpios, mundanos, eles não são autênticos. Não são autênticos. Fala de santidade performática, que você tem que ser assim, tem que fazer assim para se sentir, para ser aceito. Mas não vivem isso dentro deles. O outro grupo fala sobre tudo se pode porque a graça de Deus veio. Eles vivem no pecado debaixo de uma plataforma mentirosa. Quinto aspecto que eles que eles têm em comum, eles não são misericordiosos. Mas o pessoal esse pessoal que fala da graça, eles são mais misericordiosos, mas quando ele convida você a pecar, isso não é misericórdia. Quando ele convida, ele proporciona um ambiente sendo pecaminoso, isso não é um convite de misericórdia, isso é um convite de condenação. Mesmo que ele fale assim, é isso aí, peca mesmo porque a graça de Deus. Vocês estão comigo? Esses grupos têm em comum. Você não seja nenhum desses grupos. Pastor, como é que eu vou definir se eu não estou usando a graça de Deus de forma errada, ou como eu não estou sendo religioso? Querido, leia a Bíblia, tenha uma experiência com o Senhor. A forma como eu posso dizer isso, a forma como você ama pessoas, leva pessoas a Jesus, e como você tem misericórdia por pessoas, mostra se você é um verdadeiro cristão. Experimente aquela pessoa que te magoou, que é muito diferente de você. Você está amando essa pessoa? Isso mostra se você é um verdadeiro cristão. Tem um estudo que a fonte é do Carey Nieuwhof, e fizeram um estudo falando como as pessoas observam os cristãos, pessoas que não são cristãs, ateus e não são cristãs. Como vocês veem os cristãos, tinham coisas boas, que eles falavam as 3 top. A top 3 negativa foi: os cristãos são hipócritas, julgadores e maus amigos. No que diz respeito a gente não pode confessar nada de errado, porque a gente se sente um lixo perto deles. Na Rise Church, não somos a melhor igreja do mundo, mas é a melhor igreja porque eu faço parte dela. O Vasco da Gama não é o melhor time do mundo, mas é o meu time. Então é o melhor. É isso. Obrigado. Eu falei que Jesus era poderoso, pessoal. Amém. Glória a Deus. Eu falei, mas o Vasco é... Tem um irmão ali. Aleluia! Vamos todos cantar. Vamos pegar esse vídeo aqui de 10 segundos e ficar falando que o pastor está cantando um hino de estar na igreja. Mas que nós sejamos pessoas verdadeiras aqui. Verdadeiras. Que confessem suas lutas, não tem problema. Mas que não desistamos e prossigamos para o alvo sempre da perfeição. Aperfeiçoados em amor. Que não sejamos hipócritas, que não tenhamos o amor fingido. Sabe, pessoal? Que tenhamos um ambiente aqui que as pessoas se sintam amadas. Mas ele não vive como eu vivo. Ele não tem a vida santa como eu vivo. E daí? Você não foi chamado para julgar. Você foi chamado para amar. Tem um único juiz, ele é o nosso Deus. Entenda o teu posicionamento. Não, pastor, a Bíblia diz que a gente precisa considerar que a árvore boa tem bons frutos, sim. Você não pode ser corrompido. 1 Coríntios capítulo 15, 33 diz, cuidado porque as más conversações corrompem bons costumes, mas isso é muito diferente de você exercer um papel de condenação, de trazer vergonha e de julgamento sobre outros. Porque o amor traz restauração. Amor não significa conivência e também não significa que você concordância. Mas não sejamos hipócritas, não sejamos julgadores e sejamos bons amigos. Eu recebi um telefonema, eu e Sabrina, uma menina da França. Ela é amiga da Sabrina, a gente ajudou eles em aconselhamento e elas estão com um casal.
E eles falaram com a gente, cara, a gente não sabe o que fazer, porque a marida, ia falar que a marida, é porque eu morei nos Estados Unidos, gente, e às vezes o inglês me solta aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, esposa significa marida, a gente fala marida. Aí ela falou, e o marido é um muçulmano radical, e a esposa, ela é brasileira e ela é crente, e eu não sei como é que a gente vai evangelizar esse menino, não sei como a gente vai fazer com que ele creia em Deus. Eu falei assim, quem falou que você vai fazer isso? Quem falou que você tem? Quem falou que a gente veio aqui para Botafogo para entulhar Jesus na garganta dos outros? Nosso papel é amar e testemunhar quem Jesus é. Seja amigo desse rapaz, seja amigo dessa menina, seja amigo desse casal, e eles vão ver o testemunho de Cristo. Vocês são a carta viva de Jesus para eles. Seja a carta viva, a carta mais tangível e latente de Jesus para os seus familiares. Seja a carta mais tangível e mais com as letras maiores para o seu cônjuge, para os seus filhos, para aquele que você ama e até para aquele que te feriu. Seja Jesus para aqueles que não têm Jesus. Seja um bom amigo. Seja um bom amigo. Segunda carta de Coríntios, capítulo 7, diz: portanto, como temos essas promessas, queridos amigos, purifiquemos nós mesmos de tudo, de tudo. Agora, eu vou entrar na terceira e última parte dessa mensagem. Eu já falei de um extremo, que é condenável pelas Escrituras. Eu falei de outro extremo, que é condenável pelas Escrituras. Agora eu vou falar o que nós precisamos ser pelo poder da graça conciliadora de Cristo Jesus. Começa em capítulo 7 de 2ª carta de Coríntios. Tudo que contamina o teu corpo e o teu espírito, se purifique disso. Aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. Pastor, por quê? Porque Deus é digno da tua reverência. É isso. No final de tudo, a glória precisa ser para Deus. E a tua santidade é para glorificar Deus. Porque a tua vida é para glorificar Deus. O teu propósito na terra é para glorificar Deus. A gente fala, mas pastor, eu tenho um relacionamento abusivo e eu não consigo me livrar dele. Pastor, eu tenho um vício em algumas coisas, eu não consigo amanhã me livrar dele. Ouve, ninguém falou que você precisa mudar tudo amanhã. Mas não desista de tentar mudar. Talvez você não esteja onde você queria estar, mas você já está muito melhor de onde você já esteve. Ouvi isso no Instagram hoje. O Instagram tem umas coisinhas legais, né? Aquelas frases de efeito que você até uma lágrima vem. Se botar a música certa, né? Se a lenda dessa paixão faz som. Vocês não conhecem esse louvor não, gente? Mas a frase foi... Ele recebeu um prêmio e esse cara falou o seguinte: ande com pessoas que os seus olhos brilham quando te veem. Ame pessoas que amam você. Não supervalorize pessoas que não te valorizam. Se você está em relacionamento abusivo, é hora de dar tchau. Não valorize pessoas que não te valorizam, porque Jesus te valoriza. Se for para abandonar alguém, abandone a pessoa. Abandone relacionamentos, abandone costumes, abandone hábitos, mas não abandone o propósito de Deus. E a segunda coisa que ele falou, ele falou, slowly is the fastest. Slowly, ir devagar, devagarzinho. Já dizia o poeta, é devagar. Cara, hoje eu tô cantarrão, hein? Hoje eu tô intelectual, cantarrão, foi pagode, foi sertanejo, eu tô aqui, tá vindo. Eu tô inspirado. Brincadeira, pessoal. Tudo isso está nas Bíblias, tá? Nas Bíblias dos outros, que na minha não tá. Slowly is the fast way. Devagarinho é o jeito mais rápido de você chegar lá. Não tente mudar tudo. Não mude porque eu falo. Não mude porque o seu pai fala. Não mude porque alguém falou que se você não mudar, você vai para o inferno, porque isso não é catalisador. O catalisador é: eu mudo porque Jesus habitou em mim. Ele me amou primeiro. E eu mudo porque Ele me salvou. Salvação não é o final da tua jornada. Salvação é o início da tua jornada. Porque Ele te salvou. Você quer
continuar sendo fiel a Ele. Quem pode dizer amém por isso? Então, aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. Por isso a gente fala do GC, porque a gente não acredita que a igreja vai crescer só no domingo à noite, nós temos um propósito aqui, mas o GC vai fazer com que você tenha relacionamentos. O GC tem duas vertentes, a evangelística, tem pessoas que vai fazer um GC de corrida, tem pessoas que vão fazer um GC de jogos, mas ela nunca vai entrar nesse teatro. Então a gente acredita que pelos relacionamentos dos grupos, as pessoas vão conhecer Jesus. Quem pode dizer amém? Você conhece alguém que talvez iria para um GC da sua casa, de alguém, de esportes, mas não entraria aqui? Sim. E qual é o seu papel? Seja a carta viva de Jesus para ela, ame essa pessoa, se relaciona com essa pessoa. Ah, mas ela não quer ir para a igreja, não vou chamar para o GC. Não, chama para o GC, ame essa pessoa, seja amiga dessa pessoa. Para de ser interesseiro, o crente é chato. Que eu só vou ser teu amigo se você cancelar aquela foto nude lá do Facebook. Primeiro que nem é mais para usar Facebook, tá? E a segunda vertente do GC é que ele é pastoral. Não tem como a gente, pastor, cuidar bem de todo mundo, toda hora. Então o GC, ele cria esse ambiente pastoral, onde pessoas se sentem cuidadas, amadas. Eu estou num momento de luto, o líder daquele GC, daquelas pessoas cuidam, oram, amam. Estou no hospital, faz uma visita, eu estou precisando de uma ajuda aqui. O GC, ele tem essa vertente evangelística e pastoral. Então, por favor, um aviso aqui, não fique de fora da nova temporada de GC que começa semana que vem. Quem está animado aí para isso, amém? Falando nisso, a gente vai ter GC em várias localidades do Rio de Janeiro, e a gente vai ter GCs, grupos de crescimento, com vários temas, né? Os nossos GCs são sazonais, eles vão durar 3 meses e meio, e eles também têm vários dias. Então, escolhe o que é a tua paixão, aquilo que você vai conseguir manter até o final, e vai ser bem legal para você fazer parte. Amém? Bem, e aí nesse final, a gente está falando sobre santidade, como é importante. Então, pastor, beleza, me explica como eu vou viver santidade, porque para mim está sendo difícil. Como eu vou ser santo? Como eu vou ser santo? Como eu vou conseguir? Porque eu estou com uns pecados aí que eu não consigo vencer. Vamos lá, primeiro eu vou falar disso. O ambiente para a santificação é a liberdade. Mas você falou que o libertino usa da liberdade. Ele usa da liberdade com o pretexto da malícia, mas não como servo de Deus. O fato de você ter liberdade não significa que você tenha autoridade autoridade, legitimidade para pecar. A Bíblia proíbe expressamente alguns pecados. A Bíblia fala contra a lascívia, a avareza, contra o pecado sexual. A Bíblia fala sobre luxúria, orgulho, embriaguez, brutalidade, violência, fofoca, falta de misericórdia. Vocês estão comigo? A Bíblia é muito clara contra alguns pecados. E contra algumas coisas que a igreja estruturou que são pecados, a Bíblia não fala. O que aconteceu ao longo da história? A igreja, ela gastou muita energia e muito tempo falando de coisas que não são pecaminosas porque elas não gostavam. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente está impulsionando performance e imagem. A gente luta contra a árvore de Natal porque tem espíritos demoníacos. Os filmes da Disney, todas têm mensagens subliminares que se o seu filho ver, os espíritos demoníacos vão entrar na sua casa. A gente vê pecado na tatuagem, no piercing. A gente vê pecado tudo que é externo. E qual é o problema disso? É que a gente investe energia, o que a Bíblia não é clara. E por que a caixinha de perguntas e respostas é tão importante? Será que você precisa de um influencer dizendo para você se isso é pecado ou não? Ou você não tem o próprio Espírito Santo de Deus que vai comover o teu coração e vai te dizer, cara, isso não faz bem para mim. Sabe, isso não faz bem para mim porque eu cresci num lugar que um copo de cerveja não fazia mal para meus pais, mas eu já vi pais agredindo filhos e homens agredindo esposa, porque um copinho de cerveja é o começo de um grande vício, de uma destruição. Então não existe a questão da gente fazer um padrão do que é pecado ou não. Isso é muito sutil e as nossas estruturas, os nossos backgrounds são muito diferentes, pessoal. O que eu quero expressar aqui é que a gente está perdendo tempo e energia para potencializar ou destacar um padrão. E eu não gosto de tatuagem, então logo eu digo que tatuagem é pecado. Mas isso não é bíblico, por exemplo. E a gente vai explicar isso na Bíblia. Não da tatuagem. Desse costume da igreja gastar energia com o que não é primário, por exemplo. E eu continuo dizendo e afirmando que a liberdade é o que propicia a santidade. E aí, olha só que profundo isso, pessoal.
Nós podemos ser cristãos, diferentes denominações e temos diferentes opiniões sobre coisas, não há nada errado nisso. Mas, por favor, não determine algo que seja pecaminoso ou não, porque você não gosta, sem ter base bíblica para isso, queridos. Porque qual é o problema? Porque tem um monte de pessoas que não tem uma tatuagem no seu corpo. Tem um monte de pessoas que não veem um filme da Disney, mas tem um problema de inveja terrível dentro dela. Porque é tão fácil, está sempre julgando o que é exterior, está sempre julgando o que é externo. Porque o interno, só o Senhor vê. A gente precisa ser verdadeiro. Existem coisas que realmente não são boas, mas que o Espírito Santo te revele isso. Uma questão muito séria e discutível surgiu na igreja primitiva. A carta de Coríntios fala sobre isso, vamos ler. Sobre comer alimentos sacrificados a ídolos. Sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um. Mas nem todos sabem disso. Por favor, preste atenção nessa carta. Nem todos sabem disso. Nem todos entendem Jesus como você entende. Nem todos estão servindo a Deus há 20 anos como você está. Nem todos têm a profundidade teológica que você tem. Entenda que o impacto de um ato, de um hábito em você pode ser destrutivo na vida de alguém que é novo na fé. Olha o que Paulo fala. Algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos, olha isso. É a versão nova, né? Que quando comem tal comida, pensam que foi sacrificada a um ídolo, e como sua consciência é fraca, está contaminada. Mas o alimento não nos aproxima de Deus. Nós não somos piores se não comemos, nós não somos melhores se comemos. Cuidado, porém, para que o exercício da tua liberdade, olha essa chave aqui, ó, para que o exercício da tua liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Eu falei que liberdade é um ambiente que propicia a santidade, mas você precisa ter cuidado para que a tua liberdade não seja um motivo para fazer os outros tropeçarem. É aí que eu falo sobre proteção. O tema dessa mensagem é pretensiosos e protetores. O verdadeiro cristão é protetor. Ele mesmo na liberdade não faz, primeiro, porque vai ofender a Deus, isso é um pecado, mesmo tendo liberdade. E segundo, porque ele vai fazer aquele fraco na fé tropeçar. Vocês estão comigo? Olha que fala, continuando. Se alguém com a consciência fraca vir até vocês, que tem esse conhecimento, ver vocês comendo no templo de um ídolo, não se sentirá encorajado a comer o que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído pelo seu conhecimento. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira e fere a sua consciência fraca, você peca contra Cristo. Portanto, se o que eu como fizer o meu irmão cair, galera, isso aqui é pesado. Entendeu o lance da liberdade? A liberdade tem boundaries, né? A liberdade tem limite. Ela tem umas limitações. Como você vai saber? É tudo que honra e glorifica a Deus e constrói o corpo, e edifica o corpo. Agora, uma notícia que vai chocar você, que me chocou há uns anos atrás, quando eu comecei a analisar muito essa carta de Coríntios, capítulo 8. Se você fizer o seu irmão cair em pecado, então você nunca mais come carne para não fazer com que ele caia. Uau! Gente, o capítulo 8 de Coríntios, da primeira carta, está sintetizando que o fraco na fé não é o que come carne. O fraco na fé é que acha que isso é pecado. É isso que a Bíblia está falando. O fraco na fé não é o que faz algo, é o reativo, é o que se escandaliza com aquele algo. Aí, maturidade cristã significa eu deixo de fazer porque ele é fraco na fé. Não é porque ele está certo. Mas pastor, e aí? A minha liberdade não está condicionada também? Eu preciso ser quem eu sou? Você falou sobre a autenticidade. Bem, aí a gente entra em outro parênteses. Jesus ofendeu muita gente. Quando tinha uma mulher segurando nos pés dele, quando João encosta e reclina sua cabeça no seu ombro, ele ofende muitas pessoas. Quando ele protege uma prostituta, o mundo cristão, você vai ofender pessoas.
E seja livre ao ponto de ofender, porque tem pessoas que são tão feridas que elas vão se ofender por tudo. Eu não estou falando que a gente vai ser milindrado em botar uma máscara de hipocrisia, de religião. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Mas naquilo que você conhece no teu irmão, e sabe que aquilo é uma fragilidade no teu irmão, você deixa de fazer, para que ele não se escandalize. Quem pode dizer amém? Os maduros, olha isso, eu acho isso sensacional, essa questão aqui, porque na estrutura religiosa, o fazer, o não comer, o não tocar, era visto como uma performance de santidade. O que Paulo está falando isso aqui não. Porque a fé que a gente tem em Cristo Jesus é muito mais poderosa do que a tua teoria de que os espíritos imundos vão entrar através de uma árvore de Natal. Eu vendia carro em Portugal, a gente fez um dinheiro assim, né? E uma vez, eu não sei se chegou aqui no Brasil, um carro chamado Fiat Marea, era um modelo, parece o Palio Weekend. E aí um cara da igreja falou assim: Samuel, você não pode vender, andar no Maré, porque Maré significa um nome de uma entidade demoníaca. Eu falei assim, é sério? É sério que o Cristo desce dos céus, morre pelos nossos pecados, nos redime, nos reconcilia com o Pai, para que agora a gente seja subjugado por causa de um monte de teorias e um monte de espíritos demoníacos? Deixa eu te afirmar uma coisa: o sangue do nosso Jesus, ele é infinitamente mais poderoso do que tudo que o império das trevas pode tentar ameaçar você. Se a gente for viver com um monte de sabedoria humana do que fazer e não fazer e impedir espíritos, querido, deixa eu te dar uma notícia: o poder de Deus ressurreto é muito superior a todas essas coisas. Cara, vai ser muito cansativo, porque se a gente só for tocar naquilo que é cristão, meu amigo, a gente vai andar assim, ó. Obrigado pela risada. E essa declaração, caminhando para o fim, é o seguinte: os imaturos na fé temem muitos ídolos. Não dê poder a algo que não tem poder. Não alguns gigantes que vão contra a sua vida. O sangue de Jesus está sobre você. Ele é o teu advogado, ele é o sacrifício expiatório, ele é suficiente, queridos. Quanto mais maduro você se torna na fé, mais você verá, agora isso aqui, ó, mais você verá a essencial conexão das Escrituras entre a liberdade total e a santidade genuína. Gente, eu quero afirmar que nós podemos ser santos. Como? Sabendo da nossa noção de liberdade. É pelo ambiente de liberdade que a gente escolhe o que fazer. Eu tenho a liberdade de andar 150 quilômetros na Avenida Brasil, mas eu não ando porque eu sei que eu vou passar dos limites que ali foram estabelecidos. Eu sei que eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode fazer o que você quiser. A beleza do Evangelho é que nós não somos robôs, nós não fomos configurados para fazer tudo certo, nós temos liberdade de fazer o que quisermos, mas a nossa maturidade se reflete no seguinte: vamos fazer tudo que vai glorificar a Deus. E isso é o que Pedro fala na sua carta: não temos a liberdade como pretexto da malícia, mas como servos de Deus. Olha só. Então, veja, podemos ver aqui a conexão total entre liberdade total e santidade genuína. Nós podemos ser santos se entendermos que a liberdade não é a inimiga da santidade. Vou falar 3 frases para a gente finalizar. A liberdade não é inimiga da santidade. A liberdade não é, como muitos falaram, que você tinha que ter teu cabelo tinha que ser de uma forma, tua roupa tinha que ser outra, e você tinha que andar de uma forma. Não é assim. Isso você não podemos ferir a autenticidade. A liberdade não é inimiga da santidade. A graça não é antítese da santidade. É empoderadora. A liberdade é o ambiente ideal no qual a graça nos move em direção à santidade genuína. Você pode ser santo porque você é livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não peco, não é porque eu não quero, não é porque eu não consigo. Eu não peco porque eu quero honrar Jesus com a minha santidade. Ultimamente, sempre Deus vai ser glorificado. Tem um poeta, eu assisto o Homem-Aranha. Talvez você está aqui sentado achando que a gente não poderia assistir o Homem-Aranha. Harry Potter. Sabe, a gente vê tudo, o diabo ele tem poder para tudo, cara. Não, o Senhor tem poder para purificar tudo. Mas tem uma frase do Homem-Aranha. Se você está escandalizado que eu vi Homem-Aranha, eu vi. Muito bom o filme. E essa frase, Stan Lee fala: com grande poder vem a grande
Responsabilidade, então, trazendo para o que a gente está falando aqui, a gente pode riscar o poder, a gente pode dizer com grande liberdade que temos, nós também temos grande responsabilidade. Fazemos porque amamos Jesus, deixamos de fazer porque amamos Jesus, perdoamos porque amamos Jesus, amamos o próximo porque primeiro Ele nos amou. Quem pode dizer amém? Abstenha-se do mal, abstenha-se de toda aparência do mal. Amém? Abrace a liberdade como um caminho para a santidade. Abrace a responsabilidade da sua liberdade e não faça com que os outros violem os seus próprios valores. Pare de se preocupar tanto em ofender as pessoas também, ao mesmo tempo eu digo isso. A minha proposta, a mensagem de hoje não é para que você ande milidrado, porque eu já falei, quem se ofende vai se ofender você andando com uma blusa azul ou com uma blusa preta, porque o problema está nessas pessoas, mas no que você puder proteger o seu irmão e não ser pedra de tropeço, saiba ter responsabilidade na liberdade. A gente falou semana passada, a gente termina com o mesmo declaração. O maior medo do mundo não é a opinião dos outros. E no momento em que você não tem medo da multidão, você não é mais uma ovelha, você se torna um leão. A série Andando com Leões fala sobre isso. Um grande rugido surge no nosso coração, que é o rugido da liberdade. Não tem como a gente experimentar a santidade sem liberdade. Ou seja, a gente quer convidar você a expor quem você é por dentro, porque só assim você vai ser verdadeiramente livre, e só expondo o que você é por dentro, você vai realmente ser santo, como Jesus é. Não tenha medo, aqui é um ambiente seguro. Não seremos pretensiosos, seremos protetores. Protetores dos nossos irmãos, aqueles que estão mais caídos, aqueles que estão mais animados. Nós vamos protegê-los, orar até para que eles se levantem, amém? Bem, se você está aqui nessa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus, talvez você tenha andado afastado ou longe,